Que o Bitcoin se tornou um dos ativos mais atraentes para os investidores nos últimos anos, ninguém duvida. Mas você sabe o que faz o preço do Bitcoin mudar? Esse é o tema do Crypto Drops de hoje. Olá, meu nome é Gabriel Rubinstein e hoje eu vou falar sobre alguns dos fatores que impactam no preço do Bitcoin. Mas antes disso, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho aí embaixo, o que vai fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e te avisar quando soltarmos um vídeo novo. Além disso, é esse engajamento que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade toda semana para vocês. Mas vamos logo ao que interessa. Criado como uma moeda descentralizada que serve de base para um sistema financeiro alternativo, o Bitcoin se popularizou no mundo todo. Só que com a sua proposta inovadora e disruptiva, e só alguns poucos anos de vida, muita gente ainda não entende o seu funcionamento e muito menos o porquê da sua grande variação de preços. O Bitcoin é um ativo volátil, ou seja, tem grandes variações de preço em espaços muito curtos de tempo. E isso não acontece por acaso. Como são vários os fatores que interferem no preço do Bitcoin, é natural que a sua cotação se movimente muito. Entender os fatores que podem provocar essas movimentações é algo essencial para quem quer começar a molhar os pés nesse mercado. E é esse conhecimento que vai permitir que você reconheça os eventos que podem impactar no preço do Bitcoin e consiga notar até tendências de preço, sejam de alta ou de baixa. O primeiro fator que a gente vai falar é a hash rate. A hash rate é, de uma forma bem simplificada, um indicador do poder computacional da rede Bitcoin. Ele representa o poder aplicado pelos mineradores para validar e registrar transações no blockchain. Quanto maior esse hash rate, mais segura e eficiente a rede. Historicamente, o gráfico da hash rate e do preço do Bitcoin andam lado a lado. O preço acompanha de perto a hash rate, já que a sua variação pode ter impactos diretos no comportamento do ativo. Por exemplo, se a hash rate sobe, a rede fica mais segura. Se a hash rate cai, a segurança do blockchain pode ser comprometida. Isso nunca aconteceu. Mesmo com variações na hash rate, a rede Bitcoin nunca sofreu um ataque bem sucedido, dado que para realizar um ataque desse tipo, você precisaria ter poder computacional suficiente para hackear, ao mesmo tempo, mais da metade dos computadores da rede. O segundo fator relevante para o preço do Bitcoin são os grandes investidores, também conhecidos como baleias. Como é um mercado ainda muito novo e, em comparação com outros ativos mais antigos, também pequeno, o impacto de uma grande transação é maior no mercado cripto. Ou seja, uma baleia comprando ou vendendo bilhões e bilhões de dólares em Bitcoin podem provocar mudanças no preço da criptomoeda de forma muito mais sensível do que em outros mercados. É por isso que a análise das transações realizadas no blockchain é importante. Por meio delas, é possível ter uma espécie de termômetro do mercado. Por exemplo, quando se observa uma grande movimentação de Bitcoin de carteiras privadas para as corretoras, é natural concluir que um fluxo de venda se aproxima. Por outro lado, o movimento contrário das corretoras para as carteiras privadas indica uma intenção de guardar e acumular esses ativos e, portanto, de que a pressão vendedora deve diminuir. O terceiro ponto também tem relação com o fato de cripto ser um mercado novo. É a incerteza regulatória. Atualmente, são poucos os países com leis claras e específicas sobre esse setor, e menos ainda aqueles que, além de claras, possuem leis favoráveis. Essa falta de clareza provoca enormes tensões no mercado e, claro, nos investidores. Essa indústria não teme a regulação. Ao contrário, a clareza regulatória é essencial para o desenvolvimento do setor. Uma regulação efetiva pode aumentar a segurança tanto jurídica quanto operacional da indústria e favorecer empresas e investidores. Mas, claro, também pode ser negativa, como no caso de países que tentam proibir os criptoativos. No fim das contas, manifestações e decisões de governos e órgãos reguladores sobre esse assunto, contra ou a favor do mercado cripto, sempre vão influenciar no preço do Bitcoin, em especial quando vem de economias relevantes. Quarto item: o mercado de derivativos. Um exemplo é o mercado de contratos futuros, no qual investidores compram e vendem o ativo com base na sua perspectiva futura e não no seu preço atual. Essas operações elas podem acontecer de maneira alavancada, que é uma espécie de empréstimo e que possibilita aos investidores negociar com valores muito maiores do que eles têm em conta. Esse tipo de operação tem como objetivo maximizar os ganhos, mas pode, claro, também maximizar os prejuízos. Quando o mercado se movimenta para o sentido contrário ao que o investidor apostou, sua posição pode ser liquidada automaticamente. Esse é um mecanismo que visa impedir que o investidor perca todo o dinheiro e não consiga honrar o empréstimo que ele fez na alavancagem. Assim, quando o preço do Bitcoin se movimenta, posições de contratos futuros opostas a esse movimento começam a ser liquidadas, causando um efeito de bola de neve nos preços. Por exemplo, se o preço do Bitcoin cai, investidores que apostavam na alta começam a ter suas posições de compra liquidadas, aumentando o fluxo de venda e empurrando o preço ainda mais para baixo. O contrário também é verdadeiro.
Quando o preço sobe, as posições de quem apostava na queda são liquidadas automaticamente, gerando mais compras e aumentando ainda mais os preços. Eu sei, o mercado de derivativos é um assunto bastante complexo. E se você quiser que a gente faça um Crypto Drops só sobre isso, deixa aí embaixo nos comentários pedido pra gente. O quinto e último item desse vídeo diz respeito às políticas monetárias ao redor do mundo, que não têm impacto direto no mercado de criptoativos, mas podem afetar a demanda pelos ativos digitais. Aliás, não é por acaso que o Bitcoin foi lançado em 2009. A criptomoeda é uma resposta à crise imobiliária de 2008, que atingiu os Estados Unidos e teve impacto global. Em 2020, a crise causada pela pandemia também teve reflexos no mercado cripto. Com a injeção de trilhões de dólares na economia norte-americana, o medo da inflação provocou a busca por refúgios e o Bitcoin acabou sendo um deles. Em outros países, como Venezuela, Argentina e Nigéria, crise e inflação elevada também provocaram aumento no interesse pela criptomoeda. O efeito, claro, também pode ser o contrário, de redução da demanda, e isso também é relativamente comum. Por exemplo, o aumento na taxa de juros pode diminuir a propensão dos investidores a tomar risco e, dessa forma, reduzir o interesse de compra por Bitcoin. Esses não são os 5 únicos fatores que afetam o preço do Bitcoin, mas certamente são 5 dos mais importantes. Com eles, você já vai ser capaz de entender por que o preço está subindo ou caindo e até tentar antecipar tendências. E aí, curtiu? E qual outro fator, além desses 5, você também considera relevante? Conta pra gente aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!